Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, sou da Alencar Advocacia. Bom, vou trazer um assunto diferente para vocês hoje aqui, tá? Que ultimamente eu comecei a receber várias perguntas nesse sentido, tá? Tem muito servidor que não entende por que ele não pode trocar de banco, tá? Porque ele é obrigado a receber apenas pelo Banco de Brasília, tá? Então, servidores do GDF, militares, aposentados, pensionistas, policiais civis, bombeiros, todos os servidores, pensionistas e aposentados vinculados ao GDF recebem um salário apenas pelo Banco de Brasília, tá? E tem gente que não entende o porquê disso, já que existe uma resolução do Banco Central, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, onde assegura o direito a qualquer consumidor requerer a portabilidade do seu salário para qualquer banco, tá? Porém, para quem é servidor do GDF, não, a princípio não teria essa possibilidade, tá? Por que a princípio? Primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês que a portabilidade é cumprida pelo BRB, tá? Então, eu vou começar pelo final. Por quê? O BRB, ele faz a portabilidade. Ele recebe o salário do servidor, pago pelo GDF, e ele faz a portabilidade ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Então, assim, o BRB, pelo menos pelas informações que eu tenho até agora, até hoje, eles não se negam a fazer a portabilidade, tá? Mas o que acontece? Para quem é servidor público e tem empréstimos debitados na conta corrente, primeiro, o BRB faz o débito dos empréstimos na conta corrente e, se sobrar salário, ele faz a portabilidade, tá? Então, geralmente, o BRB ele não se nega a cumprir a portabilidade. O que acontece na maioria dos casos não tem salário. O salário que é recebido pelo consumidor, pelo servidor, ele é totalmente retido pelo Banco de Brasília para pagamento dos empréstimos bancários e cheque especial ou cartão de crédito. E daí não sobra saldo suficiente para poder fazer a portabilidade para outro banco, tá? Então, em muitos casos que o cliente reclama que o banco não fez a portabilidade, é porque, na verdade, ele tem um alto grau de comprometimento do seu salário na conta corrente e daí o Banco de Brasília não tem valor para transferir para outro banco, tá? Então, assim, geralmente não há negativa do BRB em realizar a portabilidade do salário, tá? Aí vocês vão me questionar, mas eu não poderia trocar de banco? Não é um direito meu? Não tem essa questão do monopólio, porque só o BRB que pode receber o salário do servidor público, do GDF, tá? Então tem muito questionamento nesse sentido. Ora, eu quero abrir a conta em qualquer banco, eu quero receber meu salário por qualquer instituição financeira, tá? E de fato, esses questionamentos iniciaram em 2001, para você ver que não é nada recente. Aliás, já existia a lei em 2001, me recordo qual é a lei aqui, que já obrigava o servidor do GDF a receber o salário apenas pelo Banco de Brasília, tá? Mas anos depois, em 2003, foi criada uma lei distrital, que é a Lei 3.205 de 2003, para você ver que é algo bem antigo. No seu artigo 3º, se eu não me engano, criou a obrigação do GDF apenas depositar o salário, a aposentadoria ou a pensão do servidor, do pensionista e do aposentado apenas no Banco de Brasília. E de lá para cá, assim, já não tem muita discussão sobre isso, mas até 2019 houveram diversas discussões. Não muitas discussões, pessoal, porque realmente esse assunto foi pacificado lá atrás, tá? Então, houveram diversas discussões discutindo se era ou não constitucional essa lei de 2003, onde obrigou o servidor a receber apenas pelo GDF, tá? Então, de fato, houve discussões sobre a constitucionalidade da lei. Então, de 2003 até mais ou menos 2008, 2010, acho que os últimos julgados sobre essa questão da lei ser ou não constitucional, acho que se encerrou em 2005 ou 2008, não lembro muito bem a data. Mas eu vou colocar os julgados para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Então, o que acontece? Acho que 2005 ou 2008 tiveram diversas discussões sobre se essa lei era ou não constitucional, tá? E o que acontecia? Lá discutia, na verdade, era um vício. Se realmente aquela lei ela preenchia todas as formalidades para ela poder ser aprovada. A discussão, assim, a princípio era sobre isso, tá? Então, houveram algumas ações,
Então, desde quando essa lei ela entrou em vigor, começaram essas discussões se essa lei seria ou não constitucional, tá? Então, tiveram diversas ADIs discutindo se essa lei era constitucional ou não, pelos sindicatos, pelas associações, teve mandado de segurança, teve ações ordinárias, teve diversas ações judiciais questionando o fato do servidor receber apenas pelo Banco de Brasília. Então, para você ver que é uma discussão muito antiga mesmo. E o que aconteceu? Na verdade, teve um dos processos de uma dessas ADIs, que foi julgado aqui no TJ, do DF, onde eles entenderam o seguinte: olha, realmente a lei parece que existe um vício formal. E o que o legislador fez para corrigir? Correu lá e alterou a lei orgânica do Distrito Federal. A lei orgânica do Distrito Federal é como se fosse a Constituição do Distrito Federal, tá? É como se fosse nossa própria Constituição. Tá? O que eles fizeram? Eles acrescentaram no artigo 144, parágrafo 4º, a obrigação, só repetir o artigo, que estava naquela lei de 2003. Eles acrescentaram lá um artigo estabelecendo que apenas o Banco de Brasília vai receber a aposentadoria, a pensão e a remuneração dos servidores vinculados ao GDF. Tá? E daí acabou a discussão. Então, aquela ADI que discutia que provavelmente iria julgar inconstitucional essa lei de 2003, ela foi julgada prejudicada. Por quê? Porque veio uma lei, aliás, veio uma emenda nessa lei orgânica do Distrito Federal, acrescentando o artigo 144, parágrafo 4º, onde obrigou o GDF a depositar o salário apenas no Banco de Brasília. Tá? E de lá para cá, depois dessa alteração, também tiveram diversas discussões no TJDF, com mandado de segurança, com ADI, com ações ordinárias, com diversos tipos de ações, discutindo se poderia ou não, ou julgar esse artigo como inconstitucional, porque em tese estaria afrontando a nossa Constituição Federal, porque tornaria o Banco de Brasília um monopólio, já que o cônsul não poderia escolher o banco que ele quisesse receber seu salário. Então tiveram diversas discussões nesse sentido. Mas o que aconteceu, pessoal? Todos os julgados, eu não encontrei nenhum julgado contrário, todos os julgados entenderam o seguinte, até com base no julgamento do STF. Tá? O que o STF disse em um dos julgados que chegou no STF? Que a administração pública ela tem autonomia para escolher a instituição financeira que ela vai fazer os pagamentos dos seus servidores, dos seus aposentados e pensionistas. Então, o STF reconheceu essa obrigação da administração pública. Então, ela pode escolher o banco que ela quiser. Tá? E como a nossa Constituição aqui do DF estabeleceu que é o BRB que vai receber o salário, então foi resolvida a situação. Tá? Então, muitas pessoas, associações e sindicatos ingressaram com a ação para discutir se era ou não correta essa obrigação de receber o salário apenas pelo Banco de Brasília. Acabou toda essa discussão com esse julgamento no STF, que entendeu que não. A administração pública ela pode escolher qualquer banco para fazer o depósito dos salários dos seus servidores. Tá? E outro fundamento que foi utilizado. Ora, o servidor ele não é obrigado a ficar com aquele banco. Tá? Se ele quiser, ele pode abrir a conta em qualquer outro banco e receber seu salário. Só que o salário vai ser creditado nessa conta salário, vinculado, por exemplo, ao Banco de Brasília, e se ele quiser, ele que faça a portabilidade para outros bancos. Tá? Então, assim, essa foi a tese para afirmar que é constitucional o artigo 144, parágrafo 4º, e, de fato, o GDF ele pode depositar o salário, a aposentadoria apenas no Banco de Brasília, e cabe ao consumidor, cabe ao correntista ou servidor manter ou não sua conta lá, tá? Mas não vai retirar essa possibilidade do GDF depositar sempre no Banco de Brasília. Vai sempre depositar lá, não tem o que fazer. Vai ser feito depósito lá e, se ele quiser, ele pode fazer a portabilidade, o qual não é negada pelo Banco de Brasília. Como eu falei no início do vídeo, o BRB ele não nega a portabilidade. O que acontece em muitos casos é que não sobra salário, porque tem diversos débitos na conta corrente, e não tem o que portar para outro banco. Tá? Então é isso que tem acontecido. Então, assim, o consumidor, o servidor, ele tem direito a escolher o banco que ele quiser. Porém, o GDF vai depositar o salário apenas no Banco de Brasília. Por quê? Porque o artigo 144, parágrafo 4º, foi julgado constitucional na Lei Orgânica do Distrito Federal, que, como eu disse, é como se fosse a nossa Constituição aqui do Distrito Federal, determina que
apenas o Banco de Brasília vai receber as aposentadorias, as remunerações e as pensões das pessoas vinculadas ao GDF, tá? Então, não tem discussão. Então, assim, teve até gente que se aventurou depois de 2018 na justiça, pedindo alteração de conta e tal. Algumas vezes conseguia uma liminar realmente autorizando o GDF depositar lá em outra conta, lá em outro banco. Porém, essa liminar caía em pouco tempo, pessoal. Era só um agravo, era só uma apelação, que tudo mudava, tá? Então, desde 2018, foram os últimos julgados que eu vi discutindo sobre essa questão de transferência de salário, está pacificado o entendimento. Teve um julgado em 2019, que eu vou mostrar para vocês também na descrição do vídeo, que também houve uma sentença procedente, tá? Em seguida, recorreram para a segunda instância e lá entenderam que o GDF tem a única obrigação de depositar o salário do servidor apenas do Banco de Brasília. Então, assim, é uma discussão que não tem para onde ir. Então, se você quer ingressar com a ação para trocar de banco, infelizmente não tem saída, tá? Já são pelo menos aí 20 anos, né, de discussão na justiça e sempre reafirmando a jurisprudência que o Banco de Brasília é o único responsável para receber o salário dos servidores vinculados ao GDF, tá? Então não tem o que discutir, tá? Volta e meia tem ações na justiça, como eu disse, mas são liminares que são revogadas em pouco tempo, ou sentenças que às vezes, talvez até por um descuido do Banco de Brasília, não recorreram e transitou em julgado, tá? E acabou ganhando o processo. Mas não vi nenhum julgado de segunda instância de 2001 até 2019, que foram os últimos julgados que eu encontrei na segunda instância, realmente dando decisão favorável ao consumidor para poder fazer a troca de banco. Não existe essa possibilidade. Então, de fato, o servidor de GDF ele está totalmente vinculado ao Banco de Brasília até que seja alterada essa lei orgânica do Distrito Federal, tá? Se um dia for alterada essa lei orgânica, o artigo 144, e lá o parágrafo 4º, estabelecer que ele pode receber por qualquer instituição financeira, aí acaba essa obrigação e também o Banco de Brasília vai quebrar, né? Porque hoje o que mantém o Banco de Brasília são os servidores públicos do Distrito Federal, tá? Apenas eles. Um dia que não tiver mais essa obrigação, eu creio que o banco não vai durar muito tempo, tá bom? Já servidor público federal, para você ver que não tem muito sentido, né? Essa discussão do GDF pagar apenas do Banco de Brasília. Por quê? Para quem é servidor público federal, ele pode receber por qualquer banco, não tem discussão nenhuma. Então, para quem trabalha nos ministérios, ele pode indicar o banco que ele quiser para receber seu salário. E se ele quiser amanhã trocar de banco, ele pode trocar de banco. Não tem nenhuma vinculação específica com um único banco, tá? Então, para você ver que não tem muito fundamento essa ideia de que o GDF tem que pagar apenas o Banco de Brasília. Aqui em Brasília acontece porque está na nossa Constituição do DF, tá? Em resumo, seria isso, que é a nossa lei orgânica do Distrito Federal. É apenas isso. Se não fosse isso, poderia receber por qualquer instituição financeira, tá bom? Então, quis gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês isso. Infelizmente, o servidor de GDF, ele só pode receber seu salário apenas no Banco de Brasília, tá? Vou deixar aqui na descrição do canal os julgados de 2001 a 2019 tratando sobre o assunto. Então, não há nenhuma decisão favorável ao consumidor, tá? A parte autora. De fato, vem sempre entendendo que o GDF tem a obrigação de depositar o salário apenas no Banco de Brasília, tá bom? E não há mais discussão sobre isso, tá ok, pessoal? Então é isso. Queria deixar para vocês aqui mais esse esclarecimento sobre esse assunto, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver visto alguma sentença procedente nessa troca de banco, de receber o salário, escreve aqui nos nossos comentários que eu vou estar analisando para ver se realmente essa sentença transitou em julgado, se já houve algum recurso para a segunda instância, até para a gente poder ver se há alguma alteração de entendimento, tá bom? Mas é isso. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.